Ver Mais de volta, 1h54. A gente segue falando sobre o Dia Mundial do Rim e falar principalmente sobre prevenção. O Dr. João Baroncello, cirurgião, continua aqui comigo para a gente falar. O importante é falar sobre prevenção, né? A gente precisa falar de tudo, claro, falar de transplantes, mas eu acho que numa outra situação, prevenção é o essencial, né, doutor? Como é que a gente faz para prevenir as doenças renais? Eu acho que hoje o objetivo é prevenção, então assim, tem algumas coisas muito básicas para a gente fazer, para a gente começar a prevenir. Então, tipo assim, nós temos que hidratar adequadamente o organismo, nós temos que tomar líquidos de maneira adequada, nós temos que cuidar com parcimonia o uso de sal. Então, assim, tem algumas leis até que obrigam os restaurantes a não ofertarem de maneira indiscriminada o sal, porque realmente ele começa a causar problemas de hipertensão, por consequência, insuficiência renal. Então, isso é importante, cuidar numa alimentação, hidratação, dieta com menos sal. Mas agora uma coisa que eu queria frisar muito, que dado muito pouco importância, mas as pessoas acontecem no nosso dia a dia, é o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não precisam de receita para serem prescritos. Pode comprar, qualquer pessoa pode comprar nas farmácias. E as pessoas não se dão conta do que os anti-inflamatórios causam. Nós podemos citar vários anti-inflamatórios que são excelentes para diminuição da dor. Agora, as consequências às vezes podem ser muito devastadoras. Nós podemos ter, a nível do aparelho digestivo, podemos ter úlceras, gastrites, assim. E no tema de hoje, que é o rim, quando você usa de maneira indiscriminada o anti-inflamatório, você vai diminuindo a vascularização renal e isso vai fazendo com que o rim entre em insuficiência renal. E nós já trouxemos aqui também, já foram transplantados vários pacientes pelo uso indiscriminado. É verdade, eu até quero fazer um parênteses aqui, né? O paciente que veio aqui falar que ele usou muito anti-inflamatório, precisou de transplante, a mãe doou o rim para ele, lembra? Ele é farmacêutico hoje, meu vizinho lá, quero mandar um beijo pro pessoal da farmácia. Ele até que lembrou do dia do rim para mim avisar da pauta. Então, um abraço para ele. E lembrando de como é perigoso, ele precisou de um transplante pelo uso indiscriminado de anti-inflamatório. Anti-inflamatório é a classe de medicamento mais usado no mundo todo. Então, assim, se a gente fizer uma estatística, por exemplo, assim, nos últimos 15 dias, em torno de 10 a 15% da população usou um anti-inflamatório. Então, nós temos que cuidar. Não que não tem que usar anti-inflamatório. Claro, tem que usar, mas assim, tem que ser, realmente tem que pedir um aconselhamento médico, ver se o anti-inflamatório é adequado, quanto tempo eu tenho que usar. Quanto menor tempo eu conseguir usar, vai ter menos efeitos. Então, tem algumas doenças crônicas que às vezes as pessoas não se dão muito atenção, mas usam de maneira indiscriminada. Certamente isso aí vai ter consequências no rim. Agora, nós temos que citar outros problemas, por exemplo, a diabetes, que eu citei no primeiro bloco, a hipertensão. Então, nós temos que... Pacientes diabéticos não é um diabético que vai ter insuficiência renal. Claro que são doenças crônicas e mal controladas. Então é importante o diabético controlar sua glicemia, tomar a medicação, cuidar na alimentação para que as suas glicemias não extrapolem o nível da normalidade. E os pacientes hipertensos, cuidar para que os níveis pressóricos não sejam acima do normal, para que não cause consequências, dentre outras consequências renais. É aquilo que a gente sempre fala, quando a gente pede, não existe receita, mas quando a gente pede as orientações para os médicos para falar de como evitar a doença, o senhor acabou de falar aqui, né? Se alimentar bem já é um grande passo. Quando fala de evitar sal, não só o sal na comida, mas as comidas os embutidos, né, doutor? Aqueles alimentos que já vêm com muito sal também, né? É importante você evitar não só sal, mas também evitar gordura, porque os pacientes obesos, eles têm muito mais propensão a terem insuficiência renal. Então, assim, evitar sal e boa hidratação, evitar alimentos muito gordurosos, fazer atividade física continuamente, isso é importante para você manter não só o rim, mas todo o organismo funcionando de uma maneira adequada. Então, isso é importante que as pessoas se deem conta. Menos sal, mais água, atividade física, conscientização, porque tem que cuidar, como a Ademir falou aqui no começo, depois não adianta, né? A gente tem que fazer a prevenção, depois chega na hemodiálise e daí já complica bastante. E lembrar que 10% da população tem alguma doença renal, talvez a maioria das vezes assintomática, então assim tem que cuidar para se precaverem desses fatores que a gente falou agora, para que não ocorra casos mais graves de às vezes precisar até um transplante renal. Tá certo, doutor. Muito obrigada por ter vindo, obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, sempre estou à disposição. Tá certo.
Gente, se você perdeu algum detalhe, tem lá o nosso Ver Mais no Facebook. E pode mandar recadinho pra gente também nas redes sociais, Ver Mais Oeste SC. Beijo pra você, Ver Mais volta amanhã, sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência.